Agora você vai ficar literalmente encantado, porque é aqui que a magia acontece. Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que ganhou o mundo com o Cristo protetor. Mas Encantado é muito mais do que isso. Com pouco mais de 22 mil habitantes, cada rua e cada história guardam algo especial. E hoje a gente vai te mostrar tudo. Vamos começar pelo início. E aos poucos você vai se encantando, até chegar no ponto mais surpreendente lá no final. Agora me conta nos comentários. Você já conhece Encantado ou já tinha ouvido falar dessa cidade? Compartilha esse vídeo, deixa o like para fortalecer. Porque a partir de agora, você vai conhecer o verdadeiro Encantado. Encantado fica no coração do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Mas sua história começa muito antes de virar município. Em 1635, surgem os primeiros registros com a passagem dos jesuítas. Depois, a partir de 1882, chegam os imigrantes italianos, trazendo fé, trabalho e amor pela terra. E até o nome da cidade carrega mistério. Diz a lenda que o cacique Maná, ao observar o rio Taquari, viu um vulto branco surgir sobre as águas. Logo depois ele desapareceu, deixando todos encantados. E assim nasceu o nome Encantado. A cidade foi emancipada em 31 de março de 1915. Desde então, construiu sua identidade no trabalho, na agricultura, na fé e na capacidade de se reinventar, mesmo diante dos desafios climáticos recentes. Hoje, Encantado é conhecida mundialmente pelo Cristo Protetor, um dos maiores monumentos de Cristo do mundo, símbolo de esperança e desenvolvimento. Mas antes mesmo de chegar até ele, quem entra na cidade já encontra um cartão postal marcante. As torres da Igreja Matriz São Pedro se erguem no centro da cidade, acolhendo quem chega. Um símbolo de fé, história e religiosidade. Dentro da igreja está um dos espaços mais impressionantes de Encantado, o Memorial do Santo Sudário. Ali há uma réplica oficial do pano que envolveu o corpo de Jesus após a crucificação. O original está em Turim, na Itália. A construção da igreja começou em 1898 e foi inaugurada em 1904, sendo abençoada por São João Batista Scalabrini. Em 1930, torres e fachada foram concluídas, formando o templo que hoje representa o município. Mas Encantado guarda ainda mais histórias. Em 1889, foi construída a segunda capela da cidade, que acabou sendo a primeira igreja pronta. Durante a bênção, em 1891, o padre Eugênio Steinhardt parou à porta e disse: "Eu não sou digno de entrar nessa igreja de sandálias." E entrou descalço. No altar está uma relíquia rara, uma tela pintada em 1714, por Michele Bratti, na Itália, restaurada em 2016. Ali também está a escultura da Dormição de Nossa Senhora, representando Maria sendo levada ao céu em corpo e alma. Encantado é isso, pequena em tamanho, mas gigante em história, fé e significado. E quanto mais você conhece, mais entende por que esse lugar faz jus ao nome. Mas Encantado não recebeu esse nome por acaso. Em frente ao Parque João Batista Marchesi, um monumento chama a atenção de quem passa. Ele não está ali apenas como decoração urbana. Ele representa a lenda que deu origem ao nome da cidade. Um símbolo que preserva a história, a cultura e o mistério que fazem parte da identidade encantadense. Segundo o historiador Gino Ferri, em seu livro Encantado II, tudo começou muito antes da cidade existir. Numa noite silenciosa, o cacique Maná, líder da tribo indígena que habitava a região, navegava pelo rio Taquari, chamado pelos indígenas de Tebiquari. Ele seguia em sua canoa, acompanhado por 2 membros da tribo, quando nas proximidades da foz de um riacho, algo interrompeu o curso da noite. Um vulto branco surgiu sobre as águas. Não era possível distinguir sua forma. Não se sabia se era homem, espírito ou apenas uma visão. Ao pressentir a aproximação dos indígenas, o vulto se lançou nas águas profundas do rio e desapareceu como por encanto. O silêncio tomou conta do rio. O cacique e seus companheiros ficaram imóveis, tomados pelo espanto. Por instantes, não conseguiram pronunciar uma única palavra. Estavam encantados diante do desconhecido. Somente depois de algum tempo, ainda sob forte impressão do que haviam presenciado, Maná conseguiu balbuciar algumas palavras. Aquele momento atravessaria gerações e daria nome a este lugar. A poucos metros dali, em outro ponto da cidade,
está o espaço mais conhecido para o lazer e o movimento diário, o Caminhódromo, localizado no bairro Vila Moça, um local pensado para a vida acontecer. Com áreas para caminhada, esporte e convivência, o espaço reúne academia ao ar livre, pista de skate e bicicross, quadra poliesportiva, campo de futebol e amplas áreas verdes. Flores foram plantadas, a grama tomou forma. Cercas de madeira e calçadas organizaram o espaço para quem busca saúde, lazer e tranquilidade. Mas existe um contraste que poucos percebem. Esse mesmo lugar, feito para o bem-estar, é também um dos que mais sofrem quando o rio Taquari transborda. E nas últimas enchentes, as mais severas da história, a água não respeitou caminhos, cercas ou lembranças. Ela engoliu o parque, o Caminhódromo, e fez Encantado encarar sua maior prova. E então, no ponto mais alto de Encantado, algo vigia a cidade. No topo do Morro das Antenas, de braços abertos, surge o Cristo Protetor, um monumento que não olha apenas para a cidade. Ele abraça. Odi é reconhecido como a maior estátua de Cristo do mundo. Mas sua grandeza não está só na altura, está no que ele representa. O Cristo Protetor não nasceu de um grande investidor. Ele foi erguido por muitas mãos. Cada parte dessa obra existe graças às doações, campanhas e à união da própria comunidade. Foi ali onde ainda nos anos 1930 a iluminação começou a chegar à cidade e que Encantado deu seus primeiros passos rumo ao progresso. E foi ali que a fé voltou a se erguer, em forma de monumento. Um momento marcou essa história. Um fragmento da mão direita do Cristo Protetor foi levado ao Vaticano e recebeu a bênção do Papa Francisco. A partir dali, deixou de ser apenas concreto e aço. Tornou-se símbolo de proteção, esperança e união. Com mais de 43 metros de altura total, o Cristo se eleva acima da cidade como um guardião silencioso. E lá no alto, um detalhe emociona quem visita. Um mirante em formato de coração. Porque depois de tudo o que Encantado enfrentou, o Cristo não está ali apenas para ser visto. Ele está ali para proteger. E quando a cidade desacelera, Encantado revela um dos seus lugares mais especiais. A Lagoa da Garibaldi fica a cerca de 6 quilômetros do centro, na linha Garibaldi. O que poucos imaginam é que ela não nasceu para ser um cartão postal. Na década de 1930, moradores da região represaram manualmente um banhado. Braço a braço, o objetivo era gerar energia elétrica para a cidade que crescia. O projeto deu origem a 2 lagoas, uma superior e outra inferior. Simples, funcional, até o tempo transformar tudo. Quando a geração de energia chegou ao fim, o lugar ganhou um novo propósito. O que antes era infraestrutura virou refúgio. A natureza tomou conta. A mata se fechou ao redor da água, e o silêncio passou a dividir espaço com o canto dos pássaros e o vento. Hoje, a Lagoa da Garibaldi é um dos principais destinos naturais de Encantado. Um espaço para caminhar sem pressa, respirar fundo e apenas ficar. Próxima ao Cristo Protetor, conta com infraestrutura completa. Churrasqueiras, banheiros, água potável, energia elétrica e um caminhódromo ao redor da lagoa. Mas esse lugar guarda algo ainda mais profundo: cultura. A paixão dos encantadenses pela música ecoa aqui há décadas. À beira da lagoa, amigos se reuniam para tocar e cantar. Sem palco, sem plateia, sem intenção de virar história. Virou. Em 1991, dessa cantoria nasceu a ideia de um festival. Em 1993, com composições inéditas e premiação, ganhou força e identidade. Assim nasceu o Canto da Lagoa. Um festival feito por muitas mãos e muitos corações. Com o tempo, tornou-se referência no Brasil e no Mercosul. Mais do que um evento, virou símbolo do talento e do orgulho cultural de Encantado. Porque aqui até a música parece nascer da água. Você conhece Encantado? Qual desses lugares que mostramos aqui você já conhece? E se você ficou até o final do vídeo, comenta Encantado pra gente saber. Encantado não é apenas um ponto no mapa. É um lugar onde histórias se encontram. Uma lenda que virou nome. Uma fé que se ergueu em pedra e esperança. Uma natureza que encanta e também ensina a resistir. Das igrejas que guardam memória ao Cristo Protetor que vigia do alto. Das águas calmas da Lagoa da Garibaldi. A força do rio Taquari. Encantado segue em frente. As enchentes levaram muito, mas não levaram a fé, a união e a força de quem chama esse lugar de lar. Quem passa por aqui não passa igual. Sai diferente. Sai, de alguma forma, encantada. Porque Encantado não afunda. Encantado resiste.